pessoal, amigos do blog Like a New Home e também do projeto Mães do Canadá. Eu tô aqui mais uma vez com o meu pequenininho falando um pouco para vocês do último tema do projeto, que fala sobre temas relacionados com a maternidade de mamães aqui do Canadá. Hoje somos muitas mães falando de várias províncias canadenses, falando sobre o mesmo tema todo dia 20 do mês. Então hoje eu vou falar sobre um tema bem requisitado, acho que para todas nós do projeto e também para outras mães por aí que talvez não estejam falando em blogs ou coisas, mas que geralmente são assunto perguntado por brasileiros e também por estrangeiros, por canadenses ou outras línguas, na curiosidade de como que a gente lida com isso aqui. Então o assunto deste mês de dezembro é sobre o bilinguismo e como que a gente lida com esse assunto com os nossos filhos aqui no Canadá. E esse assunto do bilinguismo, na verdade, aqui em Ottawa eu diria que é um trilinguismo, né? E em vários outros lugares do Canadá também. Ottawa, principalmente por ser a capital federal, proporciona uma ligação super aproximada com o francês e o inglês. E, claro, a gente, por ser uma família de parcialmente brasileiros também, a gente quer que que os nossos filhos aprendam o português também para se comunicar com a família e que está no Brasil. Mas enfim, desde que a Alice nasceu há mais de 7 anos, a gente tinha em mente a questão de manter ela num ambiente em casa que ouvisse mais o português. E por quê? Porque a gente fala português em casa, na maioria das vezes. E a gente tem toda a família que está no Brasil e que não necessariamente se comunica em inglês, obviamente não. Então, a gente achou sempre importante em tentar enfatizar o português com ela, tanto falando quanto ouvindo, dela. Então, acho que com a Alice a gente conseguiu manter mais certinho, especialmente porque quando ela era só ela, só a filha única no começo e depois que as coisas foram mudando um pouquinho mais. A gente teve a Diana, e com ela foi um pouquinho diferente porque ela ouvia muito, a Alice já tinha começado a creche e ouvia muito inglês. E a Diana também ouvia muito inglês daí a partir da Alice e começou, e também eu acho que tem de cada criança a disponibilidade ou de alguém ter mais aptidão para línguas ou menos. Eu acho que a Diana talvez tenha um pouco menos aptidão para línguas, talvez. Ela hoje em dia fala um pouco pior do que a Alice, não se comunica muito bem em português no momento, apesar de a gente ter tentado manter conversas com ela e tentar pedir para que ela conversasse com a gente em português, ainda assim ela se comunica muito mais em inglês. Mas claro que no começo das duas, especialmente quando elas começaram a entender um pouco mais de línguas, assim, entender que eram duas coisas separadas, especialmente quando elas estavam começando a creche e tal, eu sempre quis tentar ensinar elas palavras básicas nas duas línguas, eu digo duas, português e inglês, porque a creche delas era em inglês, especialmente para elas poderem se comunicar com coisas básicas. Eu sei que tem gente que diz, não falo uma palavra em inglês com meu filho para ele poder pegar só o português. E eu acho válido também isso, mas no nosso caso eu queria que elas pudessem se comunicar na creche com algumas coisas básicas, pedir água, pedir para ir no banheiro, pedir comida, saber o nome das coisas. Então às vezes para elas no começo eu ensinava a pedir: você quer água? Eu falava, ou do you want water? Eu falava nas duas línguas para elas poderem saber traduzir ou se comunicar nas coisas básicas no começo. Mas no geral, assim, conversas sobre coisas, a gente falava em português. Na questão de leitura, a Alice não sabe ler em português.
Ela sabe ler inglês agora, que ela tá no 2º ano. Mas livros também a gente sempre leu em inglês, assim, mais pela disponibilidade das coisas que tinham aqui. Mas alguns livros que elas foram ganhando do Brasil, ou que a gente comprou quando foi pra lá, a gente lê em português pra elas. E a Alice entende super bem. A Diana ainda, ela entende também, se ela se focar, assim. E às vezes até a gente pergunta no final do livro o que aconteceu, né? E daí ela responde em inglês às vezes, mas corretamente o que a história estava falando em português. E com ele a gente tá tentando a mesma coisa. Falo 95% do tempo com ele em português, pergunto coisas, falo do cabelo, né? Palavrinhas básicas de bebê. Mas claro, a gente ainda não vai ter que ver como é que ele vai se lidar. Ele vai lidar com as línguas, ouvindo as irmãs falando inglês, porque elas brincam em inglês entre elas. E eu vejo que é porque elas brincam com amiguinhos na escola em inglês, elas ouvem tudo lá em inglês, então eu acho que é natural, mais natural para elas brincarem em inglês, e elas acabam às vezes brincando com ele em inglês também. Então eu acho que para ele talvez vai ser mais difícil, né? Dar mais trabalho para manter o português com ele também. E na escola, a escola tem auxílio para crianças que venham já maiores e não tenham noção do inglês ou do francês. Tipo umas aulas separadas para auxiliar as crianças nessa questão. No caso de crianças que venham para cá já grandes, elas como nasceram aqui, elas nunca precisaram de coisas nesse estilo. E também elas nunca se confundiram muito com a língua, pelo que eu falei com as professoras, por exemplo, de ouvir muito português no final de semana, daí chegar na segunda-feira lá falando português. Assim, parece que elas conseguem dividir completamente as línguas, essas duas línguas. Então elas sabem, numa festinha, por exemplo, se tem convidados brasileiros e convidados não brasileiros, elas conseguem dividir bem certinho e falar certinho com cada uma. E por último, o francês, que a gente ouve muito pelas ruas, as pessoas nas lojas. A Alice, as duas estão numa escola que seria inglês 50% do tempo, então a Alice tem, acho que todas as manhãs são aulas de francês, não só sobre o idioma em francês, mas assuntos de escola em francês, e à tarde ela tem inglês, ou a aula em inglês, não aula de inglês, entenderam? E a partir da 4ª série, a Alice, eles todos vão ter a opção de ainda entrar mais a fundo no francês e menos no inglês, para aí aprender um pouco melhor o idioma. Daí, no caso, eu acho que essas aulas daí, acho que são 75% em francês e o resto, os 25% em inglês. Então a gente ainda vai tomar essa decisão quando daqui 2 anos, quando a Alice chegar na 4ª série. E a outra questão da escola é que há escolas francesas aqui em Ottawa também, que aí são 100% do tempo em francês, com algumas aulinhas em inglês. Mas sim, eu acho que no geral é um pouco difícil manter o português com as crianças, especialmente nascidas aqui, criadas aqui, porque eles se sentem muito mais confortáveis em falar ou inglês ou francês, no caso o inglês aqui em casa, e a gente realmente tem que ficar policiando elas, ou elas por enquanto, porque ele ainda não fala, no português, para elas poderem não esquecer, né? Não perderem o hábito. Agora, quando a gente for pro Brasil, a gente vai ver como é que vai ser a volta. No caso que elas vão chegar lá e vão desenvolver bem mais, e nós vamos posso falar pra vocês como é que foi daí. Mas é isso então, pessoal. Qualquer pergunta sobre bilinguismo ou sobre criação, né, de filhos, né, e essa questão, deixem aí nos comentários. Espero ver vocês novamente no ano de 2019. A gente vai continuar
falando sobre temas interessantes da maternidade aqui no Canadá. Surgiram temas, se vocês tiverem dúvidas, às vezes a gente pode incluir no ano. A gente já tem muitos temas já pré-definidos, mas sempre é bom ter ideias novas, né? Às vezes a gente não pensou em alguma coisa. E acompanhe também o blogs e social media das meninas do projeto. Elas têm muitas coisas legais, uns vídeos super interessantes, posts e tudo mais, stories. Então fiquem ligados, tem muita coisa legal vindo aí no ano que vem. Muito obrigada pela audiência. E um beijo grande para todos. Tchau, tchau.